Aleluia. Quando eu recebi o convite essa semana, minha esposa chegou até mim e falou assim: o pastor está convidando para ministrar domingo na igreja, Santa Ceia. Aí eu disse a ela, eu falei: olha, coloca aí, dê a resposta e nós estaremos lá. E eu fiquei pensando, porque foi um convite e hoje é Santa Ceia, e nós criamos algumas expectativas boas em relação a isso. E Deus já vem trabalhando comigo de algumas formas, de algumas maneiras. E hoje, de forma especial, eu comecei a traçar um paralelo. Eu não comentei isso com a minha esposa, eu fui almoçar hoje na casa do meu sogro. Mas eu comecei a traçar um paralelo em relação ao dia de hoje, ao que a nação brasileira fez, saiu de suas casas para ir lá eleger alguém, né, para governar o país, para estipular, criar algumas regras, algumas normas lá dentro, para ajudar, né, o país melhorar em todos os aspectos. E eu fiquei meditando em relação a isso, no sentido de como está sendo o povo de Deus diante do Senhor. Porque a palavra de Deus, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo número 15. Jesus dava algumas instruções aos seus discípulos, e o versículo de número 16 diz algo tremendo. E agora eu estava sentado ali, até estava conversando com minha esposa sobre isso. O texto diz assim: olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, essa é uma palavra que me sustenta. Essa é uma palavra que nos sustenta, Deus. Nós temos a certeza que, se fosse da nossa própria vontade, talvez não sabíamos o que seríamos de nós. Mas o Senhor, com a tua grandeza especial, com as tuas maravilhas, escolheste a cada um de nós. E estamos aqui nessa noite, ó Pai, para aprender mais de Ti. Diante de Ti, Senhor Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos erros, sabendo que o Senhor é Deus neste lugar e é Deus em nossas vidas. Por isso, ó Pai, que a Tua palavra venha ser ministrada de uma forma sobrenatural, e que nós possamos sair cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios do Teu entendimento, e que o Senhor possa nos instruir mais e mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis tomar o teu assento. Aleluia. Essa é uma palavra maravilhosa. Amém? Porque essa palavra, ela me anima. Essa palavra, ela te anima. Essa palavra, ela me sustenta. Essa palavra, ela te sustenta. Querido, sabendo de todas as coisas, o nosso Deus, Ele olhou para nós. E Ele olhou para nós de uma forma diferente. Olha, assim como hoje nós saímos e fomos lá na urna, olhamos para os nossos candidatos, fizemos ali uma escolha, e eu fiquei pensando: mas Deus, por que eu, tão falho, tão cheio de erros, o Senhor olhou para mim e me escolhesse? Por que, Senhor? Eu fiquei pensando nisso hoje. E aí a palavra de Deus, ela começa a dar várias orientações em relação a isso. Porque Ele fala assim: olha, as minhas misericórdias são as causas
de vocês serem livres, de vocês não serem consumidos. Tantas coisas eu tenho operado em favor de vós, tantas coisas eu tenho feito em favor de vós, sabendo que talvez vós não sejam merecedores disso. E essas palavras, queridos, têm sido guardadas dentro do meu coração, porque nós temos nos esforçado para estar fazendo aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos numa noite especial, porque é uma noite onde nós teremos mais um contato espiritual e físico com a presença do nosso Deus. E isso faz ser a diferença em nossas vidas. Muitas coisas são estabelecidas em nosso meio, querido. Quantas coisas têm acontecido no meio de nós? E muitas vezes nós não queremos, pela nossa própria vontade, aceitarmos aquilo que tem sido ministrado em nossos corações. Mas o nosso Deus nos chama nessa noite a uma proposta diferente. Olha, eu tenho certeza que você saiu da sua casa com esse intuito. Estava ali sendo ministrado por este louvor. Quantos foram ministrados pelo louvor nessa noite? Deus falou de uma forma diferente, porque esse é o momento. Talvez no nosso dia a dia nós não temos um momento único de sermos ministrados por Deus como Ele ministra em nossas vidas na igreja. É verdade ou não é? Talvez na correria do nosso dia a dia nós não conseguimos nos atentarmos para o que Deus tem ministrado aos nossos corações. E Ele tem falado muito em relação a isso para nós, para mim em especial. Meu filho, você precisa se dedicar mais a mim. Você precisa estar um tempo maior comigo. Você precisa fazer aquilo que realmente chama a atenção do meu coração. E por que tem te faltado tanto tempo? Porque às vezes eu tento me comunicar com você, e você às vezes fica com os seus ouvidos um pouco fechados para ouvir a minha voz. Deus tem falado isso no meu coração, querido, nos últimos dias. Isso é uma verdade que tem acontecido no meio da igreja. Muitos de nós já tivemos aquele contato tão especial e profundo com o nosso Deus, e alguma coisa tem faltado no meio de nós nos últimos dias, e que o Senhor tem mostrado essa palavra aos nossos corações. E Ele disse para mim essa semana, Ele falou assim: Júnior, eu estava falando isso com a minha esposa ali, não foi você que me escolheu, mas eu te resgatei. Sabe, é uma coisa diferente, querido, que foi criada no meio da igreja, e que às vezes nós não nos atentamos a isso. Quando nós vamos fazer as nossas escolhas, nós procuramos o melhor para nós, é ou não é? Eu estava até lembrando esses dias, o dia que eu conheci a minha esposa. E eu gosto de fazer essa comparação, porque eu estava ali numa situação talvez difícil da minha vida, mas quando eu olhei para ela, algo palpitou dentro do meu coração e eu falei assim: nossa, é aquela mulher que eu quero para a minha vida. Ou seja, eu procurei fazer uma boa escolha. Eu creio que quando nós vamos fazer uma escolha, nós procuramos observar os pontos positivos principalmente, para ver se aquilo vai nos adequar, se vai se adequar ao nosso meio de ser, a nossa maneira de ser. E nós temos feito isso em nossas vidas. Mas essa palavra, ela vem falar ao meu coração e vem impactar a minha vida. Ela vem me colocar diante da parede e falar assim: olha, meu filho, diante de tudo que já aconteceu na tua vida, diante de tudo que você foi e que você é, não importava o que diziam ou o que falavam, mas eu olhei para você e eu falei assim: olha, eu te escolhi. Não sei você, querido, mas a sinceridade é que eu tenho certeza que eu não sei o que o Senhor, Ele conseguiu enxergar em mim. E um dia eu até falei com a minha esposa, falei assim: o que é que você enxergou em mim? Porque na situação a qual eu encontrei ela,
ela conseguiu enxergar algo em mim. Agora pensa, meu querido, como você estava e como você está. A palavra de Deus, ela é bem clara em relação a isso, que tem que haver um esforço da nossa parte para conquistarmos, mas a parte principal já foi feita por Jesus. Aquilo de que nós precisávamos mais já foi feito pelo Senhor. Por isso Ele lançou essa palavra instruindo os seus discípulos. E essa palavra tem alguns detalhes ricos aqui, que precisa ser colocado diante de nossas vidas, para que nós venhamos colocar em prática no nosso dia a dia. A primeira coisa que aconteceu é essa, que nós não escolhemos, mas Ele nos escolheu. Isso é relevante, querido. Isso é importante. E isso nos faz fortalecer, para que nós venhamos ser a diferença onde nós estamos. Deus nos escolheu, nos tirou, nos resgatou e nos trouxe. Da forma como nós estávamos, nós já não estamos mais. E aí nós começamos a entrar dentro desse texto, porque Ele nos escolheu para quê, querido? No versículo anterior, se você for olhar, você vai entender muito bem isso. Ele fala o que para os discípulos? Já não vos chamamos mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo amigos. Então Ele nos escolhestes e Ele também nos nomeastes. Ele falou assim: olha, meu filho, vem aqui, Júnior, eu te peguei aqui para você ser meu amigo, para nós termos coisas que só nós dois podemos ter, para que você venha ser meu confidente e que eu também possa ser confidente seu. Porque, meu querido, eu tenho aprendido isso com Deus. Tem coisas que às vezes nós não falamos para ninguém, mas nós falamos para o nosso Deus. Quantas vezes nós nos encontramos em situações difíceis, complicadas, achamos até mesmo que não vamos conseguir sair daquela situação, mas nós falamos para Deus assim, lá no íntimo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor esquadrinha, o Senhor me sonda. O salmista disse isso, disse ou não disse? Falou: olha, onde que eu estiver, o Senhor lá está. Se eu estou lá no mais profundo, o Senhor lá está. Se eu subo no mais alto dos céus, também o Senhor está lá. Ele entendia perfeitamente essa simetria dessa palavra. E nós temos que entender que na maior dificuldade a qual nós nos encontramos, nós falamos palavras com o Senhor que somente a Ele nós conseguimos comunicar, porque nós entendemos essa fraqueza dentro de nós. Talvez muitas vezes nós não conseguimos passar essa fraqueza para as pessoas, sabia disso? Quantos de nós conseguimos maquiar a situação a qual nós nos encontramos e não conseguimos passar essa situação para outras pessoas? Mas para Deus não, querido. Deus entende perfeitamente a sua situação. Por isso Ele falou assim: olha, eu te nomeei, eu te chamo amigo, porque eu te escolhi. E Ele continua dizendo aqui, ó: depois que eu te nomeio, eu quero que você vá. Ou seja, Ele nos institui alguma coisa, Ele nos dá uma ordem. Não foi à toa que quando Ele passou naquele caminho e os discípulos ficaram admirados, porque Ele falou assim: ó, de ti não saia mais fruto para aquela figueira. Porque a instituição daquela árvore era dar fruto, mesmo que não fosse no tempo. Mas Jesus, Ele fez uma analogia em relação a nós, que nós precisamos estar constantemente dando frutos.
E hoje é um dia importante para isso. Se até hoje eu não consegui dar fruta, eu posso começar a dar fruta a partir de hoje? É claro que pode. O importante é dar fruto, porque essa foi a instituição de Deus. Olha, eu te nomeei, eu te chamei amigo, mas agora eu quero que você vá. Eu quero que você vá e dê fruto. Pastor, como faz para dar fruto nos dias atuais? Diante de tantas as coisas que têm acontecido em nossas vidas. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa particular para você nessa noite. Eu sei a forma que eu posso dar fruto diante de Deus. Cada um tem uma particularidade especial com o Senhor, é ou não é? Cada um dá fruto de uma forma. Tem uma família aqui que eu contemplo, a mãe Leide, irmão Valmir está ali. Eu acho interessante que, quantos anos que nós nos conhecemos, a mãe Leide tem uma maneira dela dar fruto. Até nas igrejas, quantas vezes que estava lá do nada, e de repente aquela mulher saía lá do lugar onde ela estava, e ela vinha e colocava a mão e vinha entregar um recado de Deus. É uma maneira que ela tem de dar fruto na presença do Senhor. Cada um de nós temos uma particularidade com o Senhor. Eu não sei como que é que Deus sabe o fruto que você dá, querido, mas você sabe, porque você tem intimidade. E essa intimidade também está lá descrita na palavra de Deus, porque Ele fala assim: olha, eu sou a árvore. Se você está colada em mim, ou se você está inserida no contexto da palavra, eu te dou nutrientes necessários para que você dê fruto. E quando eu percebo que você não está dando fruto, eu chego em você com uma faquinha especial e começo a dar uma podada, começo a dar uma limpada, começo a tirar aquilo que tem atrapalhado você dar fruto, para que no momento certo você venha dar fruto. Esse trabalhar de Deus é especial, querido, mas é fundamental em nossas vidas. E nós precisamos ter esse conceito criado dentro dos nossos corações, de estar trabalhando cada vez mais na presença de Deus, para que nós possamos dar este fruto. E isso requer um esforço. Requer um esforço de podermos sairmos da nossa zona de conforto e chegarmos até onde o Senhor quer que nós façamos aquilo que Ele nos pede. Quantos de nós precisamos estar dessa forma? Nessa noite tão especial, nessa noite tão importante, esse caminhar com Deus tão especial, que tem acontecido na minha vida e na tua vida, e essa instituição que Deus nos deu, de podermos irmos e dar frutos. Aonde que eu me enquadro no contexto dessa palavra? Fica essa pergunta para nós nessa noite. Aonde eu estou me enquadrando no contexto da palavra de Deus, de que eu preciso dar este fruto? E a palavra diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Nós precisamos ser conhecidos, querido. As pessoas precisam olhar para nós e ver a diferença naquilo que nós estamos fazendo. Agora eu estou aqui nessa noite para anunciar que você tem um diferencial em relação aos demais. Cada um de nós temos um diferencial em relação a todas as pessoas que existem na face da terra. O diferencial é que Deus olhou para nós e Ele nos escolheu, em particular, de uma forma sobrenatural. Sabe, tem uma palavra que nos chama tanta atenção, que me chama tanta atenção. Um pouquinho mais na frente, se você estiver aí acompanhando a tua palavra, no capítulo número 20, um dos escolhidos, que andava com Jesus, que estava com Jesus, que viu as obras que Jesus fez, depois de tudo que aconteceu, versículo 25, capítulo 20, 25, o texto diz assim, ó: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Os discípulos conversando entre si.
E aí eles pegam e falam: vimos o Senhor. Mas eles disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Foi escolhido, foi chamado, recebeu tudo aquilo que os demais receberam, mas lhe faltava algo para crer. Aí mais adiante, o texto diz assim, no 28, ele respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. A proposta dessa noite é essa: não ver, mas crer. Isso é o que? É fé, querido. É estabelecer algo na sua vida, determinar algo na tua vida, mesmo não vendo, mas crendo. Se nós formos lá no livro de Hebreus, nós vamos ver quantas bênçãos pessoas receberam porque creram. Porque creram que um dia Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vai, eu mudei o teu nome, eu mudei a tua história, eu não chamo mais servo, eu te chamo amigo, eu te nomeei e eu te dei uma ordem para que vai e dê fruto. E a proposta dessa noite é essa: eu não vejo, mas eu creio. Estabelecer esse fundamento na minha vida, meu irmão, na tua vida. Você pode fazer com que hoje você saia daqui do mesmo jeito que você entrou, mas você pode fazer algo diferente, determinar uma vitória sobre a tua vida no decorrer dessa semana. Você pode fazer com que os obstáculos na tua vida continuem sendo obstáculos, mas você também pode fazer com que os obstáculos na sua vida se tornem degraus para que você cresça e estabeleça um lugar maior para você chegar. Aleluia. Você pode fazer com que você saia daqui nessa noite e achando o seu problema maior do que a situação dos Deus que você serve, mas você pode sair daqui nessa noite e colocar o seu Deus superior a todos os problemas e a todas as dificuldades que tem encontrado na sua vida. Agora, o que faz eu ser a diferença no mundo ao qual eu estou vivendo no dia de hoje? O que faz você ser a diferença no mundo ao qual você está vivendo no dia de hoje, meu irmão? Todos nós temos que levantar pela manhã, sair para o trabalho, granjear o pão com o suor do rosto todos os dias. E o que faz eu ser a diferença aonde eu me encontro em relação às outras pessoas? Muitos acham, meu irmão, que é com a força dos braços. Muitos acham que é com a força dos braços. Mas Deus está falando assim: meu filho, você não viu, mas você crê, então você é mais bem-aventurado. O que vai determinar eu ser a diferença onde eu me encontro é eu crer nesta palavra, é eu crer nesse Deus que eu estou servindo. Eu creio que esse Deus, Ele morreu por mim, Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me resgatou e Ele mudou a minha história. Aleluia. Mudou ou não mudou, querida, a sua história? Quantas pessoas estão aqui nessa noite e teve a sua história mudada? Meu irmão, o mais interessante que eu acho é que uma parte da minha vida eu penso que eu escrevi a minha história. Mas todos os dias de nossas vidas, a palavra de Deus fala que todos os dias de nossas vidas foram escritos por Deus. A Bíblia fala que até os cabelos que eu tenho, Ele conhece. Mas há uma diferença entre
o dia que eu decidi deixar esse Deus operar na minha vida, em relação aos dias que eu achava que eu podia operar a minha vida. Quando essa palavra rema, ela é revelada na minha vida, eu entendo que o governo da teocracia, ele nunca saiu do contexto da história de Deus. Enquanto nós admitirmos que nós vivemos aqui num país democrático, mas que o nosso governo é um governo teocrático, muitas pessoas sofrerão, mas aqueles que aceitarem e assimilarem essa proposta de Deus em suas vidas, vão poder viver o melhor e desfrutar o melhor dessa terra. E tem pessoas no meio de nós que já estão desfrutando do melhor dessa terra. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado, querido. O nosso Deus, Ele sabe o que você tem passado. Por isso Ele te chamou. Por isso Ele te escolheu. Por isso Ele determinou uma vitória sobre a nossa vida, uma palavra de vitória sobre a nossa vida. Ele falou assim: olha, em ti, em mim, serão benditas todas as nações. Você quer ser vitorioso, meu irmão? Você quer ser abençoado? Você quer ser a diferença onde você está? Você quer que as pessoas olhem para você de uma forma diferente e falem assim: o que está acontecendo na vida dessa mulher? O que está acontecendo na vida desse homem? Porque diante dessa situação a qual nós vivemos nos dias atuais, eu vejo, parece que cada dia a prosperidade de Deus está mais sobre a vida dessas pessoas. Você acha que as pessoas não te olham dessa forma, querido? Sem entender o que tem acontecido. Por mais que as situações adversas tentam mostrar o contrário, o nosso Deus, Ele faz ser a diferença onde é que nós entramos. O nosso Deus, Ele faz nos ser a diferença onde é que nós entramos. E todas as coisas, a palavra de Deus fala bem claro em relação a isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas coisas, não são certas coisas, mas são todas as coisas. Até o mal, que às vezes nós pensamos que não deu certo, Deus, Ele tem um propósito e uma resposta em cima daquilo. Muitas das vezes nós falamos assim: mas Deus, eu queria tanto, por que não deu certo? Poxa Deus, eu te sirvo. E nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos compreender, porque Deus nos dá a resposta de uma maneira tão branda e tranquila, que Ele fala assim: você lembra aquele dia que você me questionaste, que você me perguntaste por que não desse certo? Por que com outro sim, comigo não? E aí nós vamos ter maturidade espiritual suficiente para entender de Deus que Ele falou assim: olha, não deu certo porque não era para ser daquela forma, da forma que você queria, mas eu tenho trabalhado para que seja da forma como eu quero na sua vida. Hoje é um dia muito importante, querido. É um dia de reflexão. Pastor, só no dia de ceia que é dia de nos refletirmos? Todos os dias é dia de refletirmos. Tanto é que a igreja primitiva, eles faziam isso o quê? Diariamente. É ou não é? Pode ir lá no livro de Atos que vocês vão ver isso. Que todos os dias eles clamavam Maranata, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, venha rápido. Então eles o quê? Participavam do corpo e do sangue. E essa noite é o momento de nós entendermos isso. O participar deste corpo e deste sangue faz com que essa palavra seja revelada em nossos corações de uma forma diferente. Hoje é um dia de nós desfrutarmos daquilo que Deus sempre nos ofereceu. O que é, pastor, que Deus sempre tem nos oferecido? A comunhão. Hoje é dia de comunhão, querido. O símbolo que vai ser
colocado nessa noite aqui, ele tem que ser feito todos os dias em nossas vidas. Por mais que você todos os dias não pega o pão, não pega o vinho e participe de uma ceia, mas você que todos os dias tem que falar assim: Senhor, eu preciso ter essa comunhão contigo nesse dia. Meu irmão, diante de tudo que aconteceu no decorrer desse mês, hoje é um dia diferente. É um dia que eu vou poder estabelecer tudo isso que foi dito nessa noite na minha vida. Pastor, eu preciso me arrepender? Eu preciso fazer o quê? Como eu tenho que estar? De que forma eu preciso me adentrar nesse Santo dos Santos para poder compartilhar deste corpo e deste sangue? Qual vai ser a experiência que isso vai trazer e vai somar na minha vida? Quais são os princípios aplicados dentro disso que foi estabelecido por Jesus para os seus discípulos? Tudo quanto formos fazer, querido, façamos por fé. Eu disse agora mesmo e vou repetir: a proposta dessa noite é crer, mesmo não vendo. Você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você pode sair daqui transbordando do poder e da glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem feito grandes coisas no meio de nós, e hoje vai se cumprir mais uma promessa dele no meio de nós. A promessa de que precisamos viver essa plenitude, a plenitude da palavra do Senhor, de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais eu sinto a presença dele na minha vida e dentro da minha casa. Mas muitas vezes, quando eu me sinto fragilizado, angustiado, agoniado, eu também consigo perceber a presença de Deus na minha vida. Porque não é só nos momentos fáceis que o Senhor se faz presente, nos momentos de dificuldade Ele também se faz presente. Mas o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa que eu procuro muito trabalhar isso na minha vida, e nós temos que aprender a trabalhar isso em nossas vidas. Ele diz assim: olha, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ou seja, quantas coisas trabalharam, talvez muitas vezes em desacordo com aquilo que nós queríamos, mas isso já passou e ficou para trás. Mas ele fala algo tremendo, que eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e é para lá que eu tenho que ir. E é dentro desta palavra é que eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. O objetivo nessa noite é receber de uma forma sobrenatural aquilo que Deus tem de mais especial para a igreja: a comunhão. Essa comunhão, querido, ela tem que ser eficiente no meio de nós. Assim como um prato de comida consegue saciar você e matar a sua fome, essa comunhão, ela tem que ser suficiente para matar o seu desejo de estar perto de Deus. Nós temos que entender essa plenitude. Eu queria um irmão aqui no violão, amém? Só para a gente deixar o Senhor trabalhar um pouquinho aqui. Queria que você fechasse os seus olhos neste momento.
Existem dois tipos de esforço em nossas vidas. Quando Deus nos chamou para nos esforçarmos para entrar no seu reino, Deus estava falando assim: olha, aquilo que você não poderia fazer, eu fiz por você. Mas aquilo que é necessário você fazer, é você que terá que fazer. E muitas vezes aquilo que nós pensamos que nós temos que fazer, nós pensamos muitas vezes que isso é um esforço que temos que fazer. Mas para nós conquistarmos aquilo que nós queremos, querido, é necessário esse esforço. É necessário essa busca incessante. É necessário essa comunhão plena. Assim como um atleta ele tem que se esforçar ao máximo para conseguir chegar onde ele quer, nós como os filhos de Deus, nós temos que nos esforçar a sermos melhores filhos. Nós temos que nos esforçar a sermos melhores pessoas. Nós temos que nos esforçar para sermos mais obedientes. E muitas vezes requer de nós não só um esforço natural, mas um esforço sobrenatural. Não sei qual é o tipo de esforço que Deus tem te pedido nos últimos dias, mas Deus tem falado para mim: esforça. Esforça, porque o meu reino é conquistado através de esforço. Muito mais do que uma ministração nessa noite, muito mais do que um falar palavras que estão escritas na palavra de Deus, hoje é dia de sentir a presença diferente da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Hoje é dia de falar algo para Deus que há muito tempo talvez você não falava, eu não falava. Hoje é dia de mais mudança. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de aprendizado. E hoje é dia de ser fortalecido. Porque nós nos aperfeiçoamos nas nossas fraquezas, meu irmão. É nas nossas fraquezas que o Senhor trabalha. É quando nós percebemos que já não somos tão grandes diante da grandeza de Deus. É quando nós percebemos que nós precisamos dar espaço para esse Espírito de Deus agir no meio de nós. É neste momento que o Espírito de Deus ele quer entrar e fazer morada.
Ser ministrado pelo homem é uma coisa, mas ser ministrado por Deus é algo diferente. E o Espírito de Deus está aqui no meio de nós nessa noite. Quando eu dou espaço para Deus, Ele entra e ministra no meu coração, na minha vida. E nos últimos dias o Senhor tem nos convidado, o Senhor tem nos chamado a nossa atenção, e tem dito: filho, venha como estás, mas venha. Choronogo vostebe ondoro balabase minha nege vandarás te que valabasu minha nanagedai te que vandarabasebe. Venha como estás, porque eu preciso de ti. Preciso ser tocado. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado. Eu preciso voltar a sentir aquilo que eu já senti um dia, Deus. Xanagastu bienegevalabastebe ondarás. Xomamaye mamaye masumianegevandarás. Tem um Espírito agindo no meio da igreja, querendo fazer de você uma pessoa diferente, meu irmão. Isso vai se cumprir, vai se concretizar quando você participar desse corpo e desse sangue nessa noite. Tem que confessar algo, irmãos, que há muito tempo tenho tido a oportunidade de pregar e ministrar a palavra de Deus, mas todas as vezes que eu subo nesse altar, o Senhor derramou a graça sobre a minha vida. Chamamaie. E é bom estar num lugar onde você pode sentir um arrepio diferente, porque você vê a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Onde você vê o ministrar de Deus sobre um povo diferente, sobre um povo que tem vivido essa plenitude da palavra. Por isso que todas as vezes que Deus tem me feito esse convite para estar aqui nesta casa, eu estou pronto. Porque o salmista disse: bom é estar na casa do Senhor. E a palavra diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu gosto de estar aqui porque aqui eu tenho liberdade, meu irmão. Deus, derrama mais da tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Nós sabemos que nós não merecemos, mas isso é graça. Este favor imerecido, Pai. Nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. E nós queremos pedir o fortalecimento do teu Espírito sobre as nossas vidas, Deus. Sobre este povo, sobre esta liderança, sobre este ministério. Que mais vidas venham usufruir desse derramar da tua graça sobre este lugar, Pai. Que nós possamos ser mais usados como instrumentos do Senhor aqui neste lugar, meu Deus. E que a tua unção seja sobre este altar, seja sobre este louvor, seja sobre a vida dos irmãos que aqui se encontram. Manifesta mais com o teu poder e com a tua graça, Pai.
e derrama da tua vitória sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, querido? Mais forte, mais forte. Isso, é para Deus, querido. Pode ser melhor. É para o homem das mãos perfuradas. Ele está aqui no meio da igreja, Ele está passando no meio de nós. Aleluia!